Amigos palmeirenses, palmeirenses de verdade, boa noite a todos, boa noite ao Bruno, ao Cezinha, que está aqui nos bastidores, que é o nosso convidado do Papo Verde, onde tem o Anderson, onde tem a Ana. Hoje eu até tentei trazer o Anderson para cá, tenho uma dívida moral de trazer o Anderson, mas eu falhei, entrei de última hora para falar com o Cezinha. Quando surgiu a ideia, eu queria fazer um vídeo com vocês aqui, uma live com vocês, que ia chamar Invasão Papo Verde aqui no Palmeirense de Verdade, mas era uma brincadeira em homenagem aos nossos amigos, pessoal que colabora, que escreve no site Palmeirense de Verdade, e as pessoas com quem a gente quer bem, a gente quer sempre próximo. E dentro desse caminho, eu quero trazer aqui o Cezinha para imediatamente estar falando conosco, mas eu queria colocar uma contextualidade para a gente estar conversando. E ela parte pelo seguinte caminho. Temos muito orgulho da torcida alviverde que esteve lá, que esteve acompanhando o time no estrangeiro. Muito orgulho da torcida que esteve aqui no Allianz Parque, na frente do estádio, comemorando. Todos, essa corrente maravilhosa. O trabalho todo feito pelo Abel Ferreira, de transformar Todos Somos Um, assim como a família Felipão, imbuindo todos os palmeirenses dentro de um único projeto, mentalizando uma única coisa. E essa união foi uma coisa assim muito bonita. Que ficou clara dentro de campo. Quando um jogador consegue executar tarefas diferentes daquelas características próprias, aquelas que elas são habituadas a você exercer todos os dias, mostra com exatidão a capacidade do treinador. E também o comprometimento desses jogadores para com o treinador. O Palmeiras deu um show lá dentro de campo, foi fantástico. Mas, assim, houveram poréns. A gente não está aqui para apenas falar sobre todo o ocorrido, de uma maneira geral, a questão emocional de todo palmeirense, o Cezinha, que é nosso convidado. A gente quer muito saber a opinião dele sobre tudo. Mas, assim, o foco dessa live Mundial passou, fomos honrosamente vice-campeões mundiais, tenho muito orgulho disso. Palmeiras, a cada ano, sobe um degrau, cada vez estamos mais fortes, o elenco é mais valioso, a Sociedade Esportiva Palmeiras está mais cascuda, mais profissional, a torcida só cresce, não há um ponto onde o Palmeiras não cresce. Agora, há ajustes que precisamos fazer. E é nessa linha que começa a temporada de verdade 2022 e a nossa avaliação sobre esse rumo. E eu queria pegar o Cezinha aqui agora e queria que ele fizesse uma breve narrativa de como ele viu o jogo, qual foi o sentimento dele, quais foram as dificuldades, e ele tem o tempo que ele precisar, necessitar para discorrer sobre o assunto,
porque para mim é muito importante a opinião dele, pessoa com a qual eu sempre vejo os vídeos, acompanho, de um raciocínio bem feito e que escreve muito bem. É isso aí, fica à vontade, Cezinha. Vou continuar aqui na divulgação enquanto você fala, atento. Se eu não estiver olhando para você, é porque a gente trocou o horário da live e aí estou forçando aí o contato. Mas vai lá, fica à vontade. Imagina que é isso, Marcelo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade a você, o prazer também ao Bruno que está aí, a galera que for chegando também para acompanhar essa live, né? Não esqueçam de fortalecer o canal e deixar o like também e vir aqui fortalecer mais esse canal que tem um trabalho brilhante, né? Como você bem disse, né, o Marcelo, nada em qualquer inscrição que aconteça dentro de uma competição, sempre há a imensa oportunidade ou mensuração de você sempre coar os pontos positivos, os pontos negativos, né, as autocríticas, mas que sempre todas vão ser pelo mesmo caminho do propósito, da prosperidade, daquilo que se requer ser, né, a conveniência do clube e de todos aqueles que trabalham para ver o clube melhor. A gente não pode viver só de promessas, né? Para quem conhece o Palmeiras, pela história e para todos que estão ali dentro, né? É muito pouco você viver de promessas. O Palmeiras tem que viver de realidade, né? Também não tem que viver só de apostas. O Palmeiras também precisa viver, sim, como eu disse, de realidade, de credibilidade e de pontuação, de bancar e dizer e falar: eu quero o Palmeiras assim, eu vou exercer o Palmeiras assim. E o caminho é o fruto, é o passo a passo, os erros vão acontecer, e a cada degrau, como você disse, né, colhendo os erros e com esses erros passando, sim, por uma nova etapa e falar: eu errei aqui, esse é o ajuste, e sempre buscar, sim, pôr o Palmeiras a cada degrau. Eu vi muitos relatos de que o Palmeiras é uma equipe que só tem um teto limite de América do Sul, algo que eu concordo em partes. Né? E eu concordo Se você em quiser partes. desenvolver esse raciocínio, fica à vontade, eu acho muito importante. Acho que você tocou num conceito bem legal, Cezinha, e fica à vontade para explanar ele. Sim, sim, cara. Falo com toda a honra, porque eu acho que o futebol ele é muito gradativo, né? Eu falo isso por experiência, porque eu joguei também, já estive ali de certa forma, né? Então a gente conhece em alguns pontos esses sentidos, né? E assim, cara, o Palmeiras deixou, aí eu posso até falar do time de 2019 que foi para lá também, mas deixou explícito para a gente que existe a possibilidade de você fazer frente a uma potência mundial. É claro que existe. Né? Como eu sempre venho falando, o Palmeiras ele tem que aproveitar a oportunidade de que tem um treinador inteligente, apaixonado pelo trabalho, e dar a esse cara respaldo de muitos anos. E aí sim a gente está repetidamente nessa competição, porque já foram 2 vezes. O cara com o mesmo elenco, com um elenco que era questionado, com um elenco que estava ali, né, praticamente amassado por todos os torcedores, descredibilizado, o cara conseguiu extrair o que não tinha com o mesmo elenco e por 2 vezes levar a gente para lá. Agora imagine um fruto de um trabalho dele, posto por ele com longevidade, um trabalho que ele escolheu, que ele conseguiu implantar todo o seu sistema. Aonde que o Palmeiras pode chegar? Concordo plenamente com o que você está falando. Eu só quero, para manter fluir essa sinergia entre a gente, eu acho que o Abel Ferreira foi fundamental. E eu estou com você. Esse cara merece um contrato de 5 anos, Sazinho. É pegar e falar para ele: olha, você já atua como manager, você é coach, você faz todas as funções, você trabalha muitas vezes como diretor de futebol, você faz a gestão do scout, você faz tudo. Na teoria, você é o manager, mas na prática, que não envolve só a questão financeira, mas principalmente a autoridade junto às instituições fora do Palmeiras, até o respaldo dentro da própria Sociedade Esportiva Palmeiras, é muito importante que seja, olha, Abel Ferreira é o primeiro manager verdadeiramente de um clube de futebol no Brasil. Está institucionalizado para você, você tem toda a liberdade. E pronto. Ele pode ter um assistente em campo. Se um dia ele tiver que ir para Portugal, ele pode ir, porque o planejamento está fluindo. Se ele precisar passar uma semana lá, desde que não seja em momento de decisões. A gente precisa de um profissional
que dê esse respaldo. E eu falo para você, eu tenho para mim que o Abel Ferreira está entre os 4 melhores técnicos do mundo, cara. Porque assim, não é só a questão tática, não é só a questão da visão do técnico sobre o jogador, sobre o indivíduo. Eu penso o seguinte, quando o cara tem a capacidade de liderança, de unir pessoas, de fazer com que as pessoas acreditem, e como eu falei no começo, elas fazerem funções que elas não são habituadas em fazer, às vezes perdendo em qualidade técnica, em prol de uma ideia, isso é raro, E esse é Abel Ferreira. Eu queria só te dar esse subsídio para a gente ficar trocando enquanto você está discorrendo sobre o que você está falando aí, como um todo, o Palmeiras estava citando Abel Ferreira. Exatamente. Ele deixou isso provado, cara. Para mim, ele, né? O pessoal fala assim, os números, né? Por que tudo se fala em números? Os números mostrou que o Chelsea foi o time melhor. Óbvio, o Palmeiras jogou atrás de acordo com suas limitações. Não tinha outra coisa o que fazer. Me surpreende jornalistas que se estudam lá, que se fazem, diz que é estudado isso, pegar e dizer um absurdo desse. Os números dizem, que nem eu posso falar o nome do cidadão aqui? Cara, aqui é liberado para você falar tudo o que você pensa, e eu também, quando é preciso, eu vou lá, escrutino o assunto e esculacho o infeliz, que eu coloco assim, Cezinha, muitas vezes nós temos jornalistas travestidos de torcedores travestidos de jornalistas. Essa é a definição que eu uso sempre. Porque é isso, o cara coloca em pauta coisas que ele entende, que envolvem sentimento, interesses de ordem pessoal, e aquilo, ou relacionados à própria empresa profissional, para poder fazer sucesso, ter ibope, ou respaldo de quem o assiste. Cara, eu tô falando do Mauro César, né, que deixou totalmente claro no programa dele, achando bonito as palavras dele, todo poético, como ele fala, né, dizer que o Palmeiras contra o Chelsea era um jogo de Chelsea Burnley, né, fazendo um comparativo com o time do Burnley. Eu acho que esse cara precisava colocar ele no campo do Ajax aqui do Tiradentes, falar, assiste uma final de uma Copa Kaiser, para você entender o que realmente é isso, porque eu acho que te falta esse time, né? E porque, cara, é impressionante. Aí falar de números, mas nem sempre isso compatibiliza, porque se números ganhassem jogo, né? Um abraço para a Lila aí que está presente também, né? Se números ganhassem jogo, cara, não precisaria nem ter campo, sabe? Enfim. Sim. Então, cara, o Palmeiras, querendo ou não, independente dos números, para mim, o Abel Ferreira ele demonstrou pro Tuchel que ele é um cara que, sim, ele deu um nó, querendo ou não, ele deu um nó sim, no Tuchel, se você analisar friamente. No dia da minha live eu não quis falar de tática, mas ele sim deu um nó no Tuchel, e provou que ele é bom, ali, né? E, como eu disse... Ele teve que apelar, né? Dando subsídio ao que você está falando, Cezinha. Você vê quando ele descobriu que ele não ia conseguir entrar pelo meio, porque o único jogador livre no campo era o Thiago Silva, e abria aquele cone no meio, ficava um corredor onde todos os jogadores tinham uma marcação praticamente dobrada, ou seja, os alas não tinham como subir, os atacantes completamente marcados, e ficava a bola sempre livre com o Thiago Silva para ele subir. Óbvio, o Thiago Silva tem um bom passe, chuta forte, mas entre os riscos que o Palmeiras poderia correr, aquele é o menor. Você citou número, e eu te dando subsídio de número. O Chelsea finalizou uma vez no primeiro tempo. Nós tivemos 2 chances claras de matar a partida. Então, quando o Mauro César fala que o Palmeiras, nós temos que analisar números, faz tempo, cara, que eu parei de analisar a posse de bola como handicap de time que jogou melhor. Óbvio, quem tem a posse de bola corre menos risco, entre aspas, porque ele está atacando e quando não está atacando, ele está controlando o jogo. Mas essa é uma tese que vem caindo ano a ano. Por que eu falo isso? Times que sabem marcar, times que controlam o ataque adversário sem correr risco, sempre tem oportunidade de finalizar e chances de gol. O que eu lamento, Cezinho, é a gente não ter os elementos que tem lá, aquela média. Em qualquer time do mundo tem um centroavante. Um cara que tem uma média de gols de 4 a 0,5%, de 0,4 a 0,5% de chances realizadas de gol,
e mais as participações em gol. Então, se nós tivéssemos um atacante que tivesse, em média, 0,5% de gols realizados por atuação, naquelas 3 chances que nós tivemos clara durante o jogo, certamente teríamos feito um. Né? Como o Lukaku, no único cruzamento, a única chance que ele teve no jogo, foi lá e finalizou. E aí, é para isso que serve o centroavante. E eu senti muita falta desse personagem. E o Abel foi traído por isso. A gente não tem um meia esquerda, né? um meia que jogue pela esquerda. Tivemos que sacrificar o Gustavo Scarpa ali pelo lado como ala, quase lateral, e que seria a reposição do Rafael Veiga, mas a gente não podia imaginar que o Rafael Veiga se machucaria e deu tudo isso. Cezinha, enquanto eu estou vendo aqui a gente está batendo papo, vou trazer um minuto aqui o Bruno para participar. Primeiramente, Bruno ainda não teve chance de falar, porque como o convidado aqui é o Cezinha, eu queria perguntar para você, Bruno, como é que você se sentiu quando tiramos o Dudu e o Rafael Veiga? Que eram os grandes elementos que poderiam definir a partida, até pela partida anterior com o Ali, onde essa sintonia entre os dois geraram 2 gols, uma assistência e um gol para cada lado, né? Uma coisa fantástica. Foram 2 jogadas, na minha concepção, extraordinárias, geniais. Queria saber de você qual foi sua sensação de passar por isso. E já faz a pergunta para o Cezinha, para a gente finalizar Palmeiras e Chelsea, para a gente começar a falar de futuro. Bom, primeiramente, boa noite. Olha, é fácil que o Palmeiras caiu muito de rendimento com a saída do Dudu e do Veiga. O Veiga, na verdade, ele pediu para sair, né? Devia estar cansado. O Palmeiras perdeu muito qualidade, porque o Dudu e o Veiga foram os melhores jogadores, né, para mim, do Palmeiras no Mundial, até pelo primeiro jogo que o Rafa Veiga fez uma partidaça fantástica, marcou o primeiro gol, né, teve aquele parceria com o Dudu acabou marcando o segundo gol, ou seja, foi uma atuação brilhante do Palmeiras, e até a saída dos dois, eu acredito que o Palmeiras estava bem, o Palmeiras estava fazendo uma partida contundente, caiu muito de rendimento o Palmeiras, tanto que você até vê, até quando acabou o jogo, quando foi para a prorrogação, o Palmeiras sentiu demais na prorrogação, tanto é que produziu muito pouco na prorrogação, né? Acredito que é por isso que o Palmeiras sofreu gol, porque o Palmeiras não produziu na prorrogação. O Palmeiras só se defendeu, certo? Só ficou tomando pressão, bola na área, cruzamento. O Palmeiras não conseguiu organizar o jogo e partir para o ataque na prorrogação, certo? E acabou sofrendo um gol porque o Chelsea foi o time na prorrogação que mais buscou o gol, que mais buscou. Entendeu? Claro, teve aquele lance feliz do Luan, aquele braço com o braço esticado, mas eu achei, sinceramente, falando da prorrogação, tá? Só da prorrogação, merecida, né, esse gol do Chelsea pelo que fez a prorrogação. O Palmeiras, nos 90 minutos, fez um jogo até que parelho. Não achei uma distância tão grande do Chelsea assim. Mas o time sente quando você perde um jogador de referência, que são o Dudu e o Veiga, que são que eu falei, foram os principais jogadores do Palmeiras no Mundial, né? O Palmeiras perdeu em criação, em velocidade, em finalização. E é isso. Eu achei, assim, que não falei uma pena o Palmeiras ter sofrido o gol no último, faltando 1 minuto, né, para acabar a prorrogação. Não, o primeiro tempo, né? Aliás, o segundo tempo da prorrogação, né? Faltando 1 minuto para acabar o segundo tempo da prorrogação. Foi uma pena de fato, mas acontece. Eu acho que o Palmeiras tem que tirar alguns erros dessa derrota. Que foi isso, o Palmeiras não pode decair tanto de rendimento como caiu após a saída de 2 jogadores essenciais para o time. Eu achei isso, não achei, me surpreendeu como o Palmeiras caiu de rendimento. E aproveitando para falar com o Cezinha, Cezinha, o que você acha que faltou para o Palmeiras contra o Chelsea? Né? Faltou mais a parte técnica, na sua opinião, ou a parte tática? Ou no que o Palmeiras pecou, certo? Para que não conseguisse, por exemplo, abrir 1-0? Né? O que você vê sobre isso? Cara, a parte tática eu acho que não faltou, acho que foi técnica um pouco, né? Porque a gente teve algumas provas, principalmente, por exemplo, o lance do Zé Rafael foi nítido, ali onde que ele estava de frente, né? Mas eu acho que também o Mundial deixou pra gente bem escrito que as peças que o Abel Ferreira pediu, se tivesse 3 peças só do que ele pediu, a gente levaria esse jogo. E principalmente um centroavante. Não precisava de mais nada. Então, Leila Pereira, ela manda Jailson, Felipe Melo, né? Ela descarta Luiz Adriano, ela reduz quase 4,5 milhões na sua folha. E ela não consegue trazer 3 peças
que tivessem capacidade o suficiente para num Mundial decidir com uma bola, 2 contra-ataques que o Palmeiras fez. Então faltou isso, né? E outra coisa, você vê nítido, e eu não estou falando agora que foi um erro do Abel. Tá mudo, Marcelo. Eu ia te perguntar quais peças você acha que nos faltam hoje? Na carência principal, é o lateral, o direito, o meia e o centroavante. Exatamente. Você vê, há um consenso entre toda, não só a mídia alternativa, mas os torcedores em geral falam a mesma coisa, sabe? Claro, depois do jogo houve aquela aclamação pela saída do Luan por parte de alguns. Mas, assim, não é uma deficiência técnica do Palmeiras, é uma questão pontual e bem pessoal, né? Tem torcedores que gostam, outros que não gostam. Mas eu não queria atrapalhar teu raciocínio, eu só queria que o nosso espectador entendesse que existe essa isonomia de opinião, né? Não importa qual seja lá o seu canal, não importa lá, todo mundo sabe o que falta. E é incrível que a Leila Pereira não sabe. Exatamente. E aí você fala do termo tático. Quando você vê o Rony, que ele é colocado em todos os jogos do Palmeiras, principalmente na semifinal, que é um jogo que antecede a final, a jogar como um falso 9. E para você ir para um jogo contra o Chelsea, que é um time de uma grandeza diferente, porque uma coisa é você jogar aqui no Brasil e na América do Sul na sua forma reativa. Outra coisa é você jogar um jogo desse tamanho, que vai te exigir mais coisas. Mas quando você vê um Rony, que é um centroavante, ele tem que fazer um lateral direito, e quando o Palmeiras pega a bola, ele tem que ser esse cara, correr disparado para sua posição original de falso 9, tem alguma coisa errada. Porque o Rony jogou por 3. E aí, coisa que talvez poucos torcedores não perceberam foi o Veiga sumido no primeiro tempo. E por que o Veiga jogou pouco no primeiro tempo? O Chelsea ele joga numa fórmula de marcar e pressionar a saída de bola, numa pressão pós-perda. Então, ele não deixa o adversário respirar, porque toda hora tem um bloco com 5, sempre fechando o espaço na onde que tem o espaço mais limitado de passe. Para você jogar com o Chelsea, você domina e lança no fundo. Domina e lança no fundo. É só isso. E o que o Palmeiras tinha que ter feito, se tivesse um cara que teria que ser o Gabriel Menino, esse jogo seria muito bom se tivesse o Gabriel Menino focado como ele esteve contra o River Plate, para fazer aquela função de ala, para que o Rony fosse o responsável, para quando o Palmeiras tivesse a posse de bola, ser o cara para levar a marcação em diagonal para o fundo. Para o Dudu ser o cara para fazer o X nas costas, juntamente do Rafael Veiga com posicionamento no meio. E o Rony, o que ele fez? Ele cobriu o lateral, e quando o Palmeiras pegava a bola, o Rafael Veiga, que tinha que ser esse cara para fazer o falso 9 ou centralizar o campo para ser o cara com a primeira distribuição, ele ficou enjaulado na lateral, o que obrigava o Rony a disparar de novo para frente. E o Abel consertou isso no segundo tempo, mas já era tarde demais. Porque além de ser um jogo tático, técnico, também era muito mental. E o Palmeiras tomou o gol porque os 15 minutos do intervalo, que você resfria o corpo, você está no vestiário, você tira aquela adrenalina do primeiro tempo, quando você volta para o segundo tempo, até seu mental voltar novamente com aquela adrenalina e concentração, não dá, amigo. Tanto que o gol sai aos 10 minutos. É um ponto também. Se você quiser continuar a tua explanação, você pode continuar, tá à vontade. Senão a gente, quando você concluir, você me fala que a gente já... Agora, você vai concluir, não vai a questão tática até o final do jogo, ou você vai parar por aqui? Não entendi. Não, então, acho que é mais ou menos isso, na questão do gol, porque você percebe que o gol sai quando o Rony está desconcentrado em não cobrir. O Rony não está fazendo a cobertura, é onde que sai o passe para o Odói e ele está livre. E aí entra a concentração. E de qualquer outra forma, o Palmeiras foi perfeito. Né? E o que eu acho que a única coisa que você vê em deficiência porque a diretoria não deu respaldo é quando você vê o Rony tendo que fazer essa função, quando não era para ele fazer. Poderia ser um cara com mais eficiência ali, que para mim poderia ser o Gabriel Menino. Teria que ser esse cara, era o do que tinha no elenco, mas não estava focado, infelizmente. Vários problemas, né? Tem acompanhado o Gabriel Menino desde que ele foi convocado à seleção brasileira. Uma pena, né? Vários dos nossos ativos que são frutos da categoria de base não tem conseguido se manter. É normal, cara. Eu acho normal o jovem ter essa instabilidade. Isso é histórico, né? Faz parte do desenvolvimento do atleta. Mas, entretanto, isso no Palmeiras aconteceu
de maneira mais assintosa. Aí fica uma pergunta para você sobre isso. Você não acha que a falta de liderança do Maurício Gagliotti, do Anderson Barros, talvez seja o termômetro para várias insubordinações? Vou citar aqui algumas, já para a gente começar a passar do jogo para a realidade de hoje, né? Que a temporada começou. 2022 começou agora para a gente. Então, eu te pergunto, temporada passada, Lucas Lima, Luiz Adriano, o próprio Gustavo Scarpa, todos os meninos da base deram problema, e o último foi o Renan, salvo o Danilo, para a gente não ser injusto, e não vou colocar a molecada que está subindo agora, Giovani e tal, que também nada tem a se queixar. Teve problema com Felipe Melo. Então, todos esses jogadores, e houveram outros casos, até com o próprio Dudu, de questionamento de autoridade de técnico, de reclamar para sair, de ir para balada, todo tipo. Eu não me lembro, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo antigo, mas só para você ter um contraponto. Eu não vejo, na época do Eurico Miranda, isso nunca iria acontecer. Por exemplo, no Vasco da Gama, que é um péssimo exemplo como cidadão, como gestor, ele já não está mais entre nós, mas eu estou dizendo de perfil de liderança, de você ter um cara ali atrás que tem respeito. Seja no Palmeiras do Mustafa Contursi, seja na época do Paulo Nobre, não eram coisas que aconteciam. Você pega agora do presente, vai lá no Atlético Paranaense e faz lá uma brincadeira dessa com Petralha. Isso não acontece. O que eu vejo no Palmeiras muitas vezes o Abel Ferreira ele é desautorizado, ele não tem os poderes disciplinares nas suas mãos para poder tomar as decisões que quer, bem como a diretoria não tem o pulso necessário para coibir isso lá no treinamento, nas brincadeiras de grupo, no TikTok, etc. Eu achava no começo que era um problema pequeno, mas quando ele começou a se alastrar, Luiz Adriano sair de graça, a gente tendo que pagar multa para o Luiz Adriano jogar na Turquia, a gente emprestar Lucas Lima pagando R$700 mil, a gente perdendo essa... O Palmeiras hoje tem o time mais caro das Américas. O Palmeiras ontem, atualizado o Transfer Market de ontem, era de 184 caiu para 179. Em segundo lugar está o Flamengo com 148 milhões de euros. Com essa molecada explodindo, não tem ninguém há 2 anos, há 2 temporadas, melhor dizendo, querendo comprar um moleque desse. Então, eu vejo muitos problemas no Palmeiras e, para mim, está na cúpula, na liderança. E isso você vê se espalhando, contaminando o restante. Se o Abel Ferreira não estivesse ali, muito dificilmente nós conseguiríamos fazer a mitigação dos problemas, a gestão do grupo e etc. Eu falei de forma mais abrangente do que eu queria, porque é para você falar e não a gente. E aí eu queria a sua opinião a respeito. Aí já vou passar a bola para o Bruno, para ele também estar te interpelando, falando sobre as coisas. Você citou um ponto bem forte, cara, na política. O Palmeiras sempre é muito político, né? Cara, e assim, me fizeram essa pergunta lá no Papo Verde, uma pergunta, quer dizer, associada a uma comparação. E falaram assim, quem eu achava mais ídolo hoje entre Felipão e Abel Ferreira, e eu disse que para mim já é o Abel Ferreira. Né? Porque nem sempre títulos te gabaritam, sim, mas hoje em dia, você ser mais humano e o que você prova dentro de uma gestão e o que você faz por um clube, e ele parece que ele conhece muito mais do que os próprios diretores, prova o quanto esse cara prega respeito a essa bandeira que está atrás de mim. E outra coisa que eu considero, por que eu considero ele um pouco mais ídolo que o Felipão, foi porque ele foi o cara que, na crise que o Palmeiras teve, ele colocou isso aqui debaixo do braço e salvou a pele do Gagliotti. Sim. E olha que o Gagliotti jogou ele aos leões, né? Tem esse detalhe. Quando ele ficou perdemos o Mundial o ano passado, perdemos a Recopa e perdemos o Paulista, o Abel Ferreira foi massacrado. Durante 3 meses, ninguém veio a público defender o treinador e deixaram claro que cogitavam a hipótese de dispensar o Abel Ferreira, né? A gente não pode esquecer disso.
Você pega uma comparação, por exemplo, o Eduardo Batista, em 2017, quando ele vem a público e ele dá aquela declaração de quem foi a fonte, você pode ter certeza que ali ele cavou a própria demissão. Porque naquela cúpula que tinha na época, entre Alexandre de Matos e todos eles viram um cara que tinha opinião. E eu tenho certeza que quando eles viram aquela atitude de Eduardo Batista, eles pararam para pensar e olharam assim e falaram: opa, peraí, que com esse cara nós não pode brincar muito, que ele vai tacar no ventilador. Ele tem esse perfil. E o Abel Ferreira, ele vem, ele que nas suas entrevistas bateu na diretoria, bateu sim no presidente, querendo ou não, nas suas falas, foi contra a torcida, sim, quando foi necessário, blindou jogador, mas também não blindou todos, e bateu na imprensa, sendo carismático e educado. Entende? E como eu falei, e o Gagliotti sabia ali naquele momento, falar, tá, o cara ele foi um pouco na contramão do que eu penso, mas espera aí que o cara tá conseguindo abaixar uma crise que tá vindo para cima de mim. E ele colocou isso aqui. E o Felipão, quando teve essa oportunidade, ele se fechou com o seu vestiário, só que não teve total domínio, né? Além de que o Palmeiras ele ganhou uma Copa do Brasil em 2012, e aí entra nessa questão de uma crise, porque ele teria que ser o cara também responsável de pegar o Palmeiras naquele momento que estava crítico e pegar e falar, rapaziada, vocês ganharam a Copa do Brasil, nós vamos acordar, a gente vai cair. Vai adiantar o quê? Mas eu acho que o comodismo daquele jeito paizão dele não deu forças, não teve forças para ele ter essa extração de vestiário, coisa que o Abel Ferreira fez. Tá mudo. Brunão, complementa aí, faz as suas colocações junto ao Cezinha e seus comentários pertinentes. Você acha que o Abel te representa como torcedor, Brunão? Com certeza, o Abel Ferreira é um ídolo do Palmeiras. Eu acho ele um técnico espetacular. Né? E muita gente fala, não é só pelo fato de ter conseguido chegar, né, em 8 finais, em pouco tempo, é pelo fato do conjunto do trabalho dele. Né? Ele conseguiu melhorar tudo, a sociedade de Palmeiras, em termos de direção, enfim. Ele conseguiu atrair para si e atrair para o Palmeiras um cenário positivo muito grande, até internacional, né? Porque o Palmeiras hoje é uma referência até internacional também, certo? O Palmeiras é vice-campeão mundial. Pode esquecer que uma questão valiosa, você ser vice-campeão mundial, e eu acho isso, eu sou totalmente fã do Abel, e na minha opinião ele está sem dúvida, você falou, né, Marcelo, entre os 4 melhores técnicos do mundo, e na minha opinião ele não diria o melhor técnico do Palmeiras, mas ele está entre os 3 melhores técnicos do Palmeiras para mim, entendeu? O Abel Ferreira tem que ficar, eu acho que tem muito que fazer no Palmeiras, mas uma coisa que eu não estou entendendo é que, assim, com relação à direção, o Abel pediu reforços, já faz praticamente um ano que o Abel está pedindo reforços, certo? O Abel pediu reforços, a diretoria não trouxe, de fato, o 9 que o Abel pediu, certo? Isso há quase um ano, né? O Abel pediu reforço para a Supercopa, certo? Ele pediu reforço para a Recopa do ano passado. O Palmeiras perdeu aí 4 títulos, né, Marcelo? Não foi? Perdeu o Mundial do ano passado, a Recopa, a Supercopa e perdeu o Paulista. Ou seja, então, o Abel está total... Nesse período foram esses títulos. Nesse período nós deixamos de ganhar o Brasileirão, deixamos de ganhar a Copa do Brasil, mas eu entendo que foi feito parte de um planejamento onde você prioriza os campeonatos principais e você coloca num segundo plano esses secundários. Até entendo. Eu fiz um comentário ontem sobre essa colocação que você fez, Bruno. Eu não gosto também de comparar técnicos em tempos distintos. Quando a gente vai comparar o Luxemburgo, ou o Brandão, ou o Felipão, ou Abel Ferreira, a gente tem que lembrar do seguinte: a realidade do Brasil mudou. A capacidade financeira dos clubes brasileiros mudaram. As leis de transferência de jogadores mudaram. Então, você pega a academia do Palmeiras, do Brandão, era uma seleção. Tanto é que o Palmeiras representou a seleção brasileira vestindo a camisa da seleção brasileira e ganhou. Você pega lá o Luxemburgo, quando a gente sai da fila dos 16 anos, Luxemburgo, na era Parmalat, era disparado o melhor técnico do Brasil e não havia concorrência. Lá na frente veio aparecer o Felipão, com uma estratégia até similar quando
hoje o Abel Ferreira. Aí o Abel Ferreira teve seu momento hegemônico. Abel Ferreira não, Filipão teve seu momento hegemônico. Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro. E assim, foram coisas muito sólidas, até maiores do que fez o Abel Ferreira. Mas eu não gosto de comparar isso. E quando você traz para hoje, o Palmeiras, apesar de ser o time que mais faturou, 1 bilhão, 0,31 milhões de reais na temporada, foi o primeiro time na história do Brasil a romper a fronteira do 1 bilhão, juntando todas as premiações. O próprio Gagliotti separou. Olha, esse ano ficamos em 153 milhões deficitário. Então ele separou o dinheiro que entrou em 2020 com o dinheiro de 2021. Quando você junta todos os prêmios das 2 temporadas, 2 Libertadores, Copa do Brasil, a gente chega nesse valor, números passados pelo GE. Mas, enfim, aonde eu quero chegar com isso? Mesmo a gente sendo o time mais bem estruturado, ser o melhor time, como um todo, o Palmeiras é referência em todas as áreas. Óbvio, a gente tem algumas deficiências técnicas, mas onde eu queria chegar é o seguinte: quando a gente vai comparar o Palmeiras com o Real Madrid, quando a gente vai comparar o Palmeiras com o Chelsea, existe uma distância de 7 vezes o valor do clube. Isso nunca aconteceu na década de 50 e 60, isso nunca aconteceu na era Parmalat, isso não aconteceu em 99, né? E a disparidade técnica absurda que existe, esse abismo que existe hoje. Então, quando a gente compara essas coisas, você fala assim, poxa, cada tempo teve o seu melhor. E o Palmeiras teve, na sua época, os melhores treinadores nesses momentos. Seja o Brandão, o Luxemburgo, o Felipão e agora a breve passagem do Abel Ferreira. Eu não consigo colocar o Abel Ferreira num patamar acima dos demais pelo tempo que ele ficou e aquilo que ele podia conquistar naquele momento. Você pega 93 para eu ser breve e deixar o Cezinha você falar. 93, o Campeonato Paulista era mais importante do que a Libertadores. Ainda tínhamos os rescaldos dos estaduais. Foi naquele momento que o São Paulo vence o bimundial ali que passa a ser importante. Né? Então, muda-se tudo. Você imagina que o campeonato mais importante do Brasil eram os regionais. Não era nem o Brasileirão. Aí o Brasileirão passa a ser mais importante do que a própria Libertadores e gradualmente isso vai se equilibrando. Todo mundo queria ser campeão brasileiro. Era o campeonato mais visto, era o mais competitivo. Enfim, por isso que eu não consigo fazer essa comparação e acho injusto, seja lá com o Brandão, né, seja com o Abel Ferreira. Então, não queria deixar de fazer esse comentário porque os fatos históricos têm a validade para aquela janela histórica. E assim é o Mundial de 51. Para todo mundo que era vivo que era vivo e acompanhava futebol, o Palmeiras foi campeão do mundo. Então você nunca vai tirar disso, de cada palmeirense, isso da sua história, daqueles que viveram e etc. Quem foi campeão em 1920, 21, a gente não vai perder. Faz parte da história do Palmeiras. Desculpa o avançar no comentário, mas eu queria dar essa explanação. Fique à vontade, Bruno. Então, e o Abel pediu reforços, né? E assim, o Palmeiras tudo bem. O Palmeiras perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, que são títulos menores. Mas eu acredito que o Palmeiras poderia ter ganho ao menos um deles, você concorda? Com o São Paulo, a gente perdeu o Paulista, né? A gente tirou o São Paulo de uma fila enorme. O Couto falou o seguinte: o Abel representou muito o Palmeiras, mas o Abel sofreu com a falta de reforço. Por exemplo, a Leila assumiu agora faz 2 meses. A minha pergunta, você deve saber responder, Marcela, por que a Leila não trouxe, certo, um 9 de peso? Porque em 2 meses não daria para você trazer um 9 de peso e ele já se adaptar para o Mundial? Essa aqui é a questão. Certo? Deixa para o Cezinha responder, né? Depois eu falo. Essa é a minha questão. Ela teve 2 meses e não trouxe. Então, eu acredito, por que o Palmeiras não trouxe o 9, né? Essa é a minha questão. O Palmeiras não conseguiu... essa é a questão. Porque não achou... O Palmeiras está especulando aí o Alário, o Palmeiras está especulando o Tati Castelhanos. Na minha opinião, por que não trouxe, né? Seria necessário para o Mundial, né? Um 9 de peso, né? Que você falou, Marcelo, a questão técnica, né? Se a gente tivesse um cara que definisse lá, um cara com uma técnica diferente, mais avançada, o Palmeiras poderia ter ganho o Mundial, certo? A questão técnica pesou no jogo. Então, isso eu queria saber. Né? Foi falta o 9 de peso para o Mundial, com certeza.
Fez, né, o Bruno, e ela quando vem acho que se não me engano foi na primeira entrevista, ela erra quando ela vem fazer um comparativo da gestão do Gagliotti, comparando aquele time de 2014, e ela fala que com ela não vai ter bom e barato, né? Mas é engraçado que as contratações que o Palmeiras até hoje teve foram oportunidades de mercado que, querendo ou não, era custo barato, mas a termo técnico de não tão peso. Tudo bem, o Jailson é um cara que está em evolução tal, mas não é isso que o torcedor estava esperando, né? E ela entrou, eu associo Talvez seja que isso a ela... grande oposição que ela recebeu quando chegou, né? uma grande contradição também, porque eu entendo, e eu acho, e eu já disse isso, que para mim ela está perdida. Ela ainda não encontrou. Ela achou que do lado de fora, ela como patrocinadora era uma coisa. Só que agora que ela entrou lá dentro, ela viu que o negócio não é assim. Além dela estar perdida, ela está insegura. E ela depende muito de uma cúpula que ela tem ao lado dela para favorecer ela a poder ter uma boa gestão. É claro que o primeiro ano é difícil, no segundo ela pode acertar, porque todo presidente no seu primeiro ano é muito difícil mesmo, né? Mas ela está totalmente insegura. E isso ela demonstrou essa insegurança quando, por mais de 6, 7 vezes, ela repetiu na sua entrevista: eu não vou quebrar o Palmeiras, eu não vou quebrar o Palmeiras. Eu não queria ouvir isso. Eu queria ouvir a transparência que faltou para eles pós-mundial, a chegar e dar uma satisfação para o torcedor. Então, essas vias de contradições mostram. E outra coisa, cara, na minha opinião, alguma coisa tem errada lá. Financeiramente. Fala que o Palmeiras tem dinheiro, eu não sei, cara. Eu não sei, não é possível isso, cara. Que nem eu falei, mandou medalhões embora, reduziu uma folha salarial gigante até, de certa forma, com esses que saíram. E você não tem para trazer um cara ou duas contratação? Tem alguma coisa errada. Falar que o Palmeiras, eu acho, deve estar quebrado, só pode. Porque tem as premiações aí. O Palmeiras está chegando em tudo, tem os dinheiros da premiação. E não dá para você pelo menos colocar esse dinheiro para algo que forneça ao clube. É estranho demais. É muito estranho, né? O próprio dinheiro da Libertadores, que já entrou, vai entrar, não sei, o do Mundial agora, entendeu? Então, cara, eu acho que são esses fatores. Ela tá perdida e não sei, cara. Para mim tem alguma coisa estranha lá. Não tem outra coisa que me faça pensar diferente. Tem, eles não vão falar. Não adianta. E essas coisas só vai ficar explícitas quando a Abel sair, porque ele é o cara que ofusca tudo ali. Para mim. É fácil, né? Um cara que ganha tudo, abaixar a cortina e esconder o que tem atrás. E a política do Palmeiras é isso. Cara, eu vou complementar o que você disse, né? O Palmeiras foi calculado esses dias que o Palmeiras ganhou 407 milhões de reais em 14 meses. Em 14 meses. Esse é o cálculo que foi colocado aí numa das mídias formais, aí eu não me lembro qual foi, se foi o Lance ou foi o R7, que no período... Abel Ferreira foi responsável por trazer 407 milhões de reais para o Palmeiras. Compreendo que a gente passou por um período pandêmico, tivemos aquelas dificuldades econômicas, não tinha torcida, caiu sócio-avante, preocupações. Perfeito, faz parte do processo. Agora, além desses valores que nós falamos agora, a gente sabe... Palmeiras recebeu bônus da Crefisa, bônus de premiação de televisão, em participação. Houveram entrada de valores de todos os lugares. Então, a gente não... É muito dinheiro. Como a gente acabou de falar, 1 bilhão, 0,31 milhões. Eu não creio que o Palmeiras tenha problema financeiro. Ao contrário, os orçamentos são transparentes, são participativos. Nós temos o COF, que é um organismo criado por oposição, situação, todos os grupos do Palmeiras, e lá dentro eles fazem essa análise do dinheiro, né? De quanto, o que o Palmeiras está investindo, o que o Palmeiras fez, o que o Palmeiras não fez, e é aprovado o orçamento, as contas mês a mês. Em outubro tem a votação do orçamento. Então, é impossível, vamos dizer assim, é praticamente impossível alguém estar roubando esse dinheiro, que é a colocação de alguns palmeirenses. Então, eu, na minha opinião, como sócio, né, também sócio torcedor, acho que isso é uma questão hoje meio difícil de acontecer no Palmeiras, até pela mudança das leis, o orçamento ser transparente. Então, o Palmeiras ele tem certas garantias para que isso não aconteça.
Agora, que esse dinheiro não está sendo bem aplicado, com certeza não está. Porque você tem dois caminhos. A nossa dívida, ela está contingenciada. Todo mundo sabe, por exemplo, o orçamento de outubro de 2021 previa um orçamento para esse ano. A gente foi campeão da Libertadores, os números já são maiores. A gente recebeu premiação da Crefisa, o número já é maior. Palmeiras renovou 150 milhões com a Globo, é um dinheiro não previsto. Palmeiras teve agora a passagem pelo Mundial, tem a Recopa, tem... Então, assim, o Palmeiras tem dinheiro de sobra. Eu falo para vocês com segurança total. O sócio-avante está crescendo, tivemos alguns jogos com torcida, o consumo de camisa, enfim, de todo lado está entrando muito mais dinheiro do que na temporada passada. Nada justifica isso acontecer. Agora, na minha concepção, o que acontece? Nós passamos por uma gestão muito tímida do Maurício Gagliotti. Ele, além de ele ser um cara conservador no investimento, é um cara retraído, é uma pessoa que não de ir ao mercado. Então, se eu tivesse que classificar ele dentro do mercado, da Bolsa de Valores, era um cara ultra conservador. De certa forma, isso é bom, porque o Palmeiras vai lá, caminha com os pés no chão. Por outro lado, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um clube que depende da parte desportiva. E essas carências que a gente falou começam antes da chegada do Abel Ferreira. Lá atrás, com o Luxemburgo, tudo isso que a gente falou, o ala, o meia, o centroavante, já eram exigências. E aí vem o ponto principal. Quando o Abel Ferreira chega, eles falam, eu vou te dar 5 jogadores. Ele falou, eu quero um jogador, eu quero um ponta espetado, que foi a forma que ele usou, quero um centroavante, quero um ala direito, quero mais um zagueiro e quero um meia. Foram esses pedidos do Abel. E foi prometido isso para ele. Nada foi cumprido. Aí ele trocou a exigência. Só quero ponta espetado, porque eu estou com todos os meus atacantes machucados. Veron, Rony, Dudu, todo mundo machucado. O Dudu nem estava ainda. Enfim, aí ele mudou. Não foi atendido, ele falou, eu só quero 9, já estou satisfeito. Gente, não veio nada. Todo esse dinheiro entrando. Isso não é uma crítica destrutiva, nada. É uma avaliação do que aconteceu. E a gente precisa dar tempo. E acho que chegou a hora da gente cobrar. Passar do Mundial, todo mundo unido, a gente tem que olhar para frente. A gente tem que visualizar no horizonte que nós não vivemos terra arrasada, mas nós vamos ter disputas onde nós vamos encontrar adversários muito mais bem preparados do que na temporada passada. O Atlético Mineiro está mais entrosado, está mais forte, foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. O Flamengo vem dando canseira, apesar de ter perdido para a gente na final da Libertadores. Eles também, de certa forma, estão se reforçando, renovaram com o Andreas, trouxeram o Marinho. O pessoal pode falar, mas essas contratações são investimentos. A mesma coisa aconteceu com o São Paulo, a mesma coisa aconteceu com o Corinthians, e vai ficar mais equilibrado. E o futebol se resolve por detalhes. E está provado na final do Mundial que foi definido por um detalhe. Se uma daquelas 3 bolas que tivessem sido recebidas por um centroavante, naquela estatística que a gente falou do meio por cento para 50% para cada bola, uma em cada 2 bolas o centroavante faz, teríamos matado o jogo. Porque fazer gol no Palmeiras não é fácil. E a gente perdeu ali. E assim, faltaram as outras peças. O jogo acabou quando o Rafael Veiga saiu, porque a gente não tinha quem fizesse a transição. Fica claro a falta de um meia. Nós não tínhamos os alas, por isso que nós sacrificamos o Scarpa para jogar de ala do lado esquerdo. Aí nós não tínhamos a reposição para o Veiga. Enfim, nada do que aconteceu não estava previsto. Tudo aquilo estava previsto. Cezinha falou, eu já estive em várias lives, acompanho o canal dele. Cezinha falou, o Bruno falou, nós falamos. Então, como é que o Palmeiras, ciente de todas essas deficiências, não tomou providência? Chegou a hora de cobrar. É início da temporada, tem tudo pela frente. E, para mim, muitos torcedores estão com o seguinte discurso. O Tati Castellanos, ele quer ir para o River. Ele não quer vir para o Palmeiras. O Alário que se exploda. Gente, não é assim. O Palmeiras oferece metade do valor dos direitos federativos do atleta, o atleta não vai vir. Isso é incompetência nossa. A gente passou vergonha nessas contratações. O jogador custa 12 milhões, 14 milhões, vai lá, negocia, tira 1 milhão daqui, outro 1 milhão dali, faz um ajuste, coloca alguém na troca, qualquer coisa.
Tudo é possível numa negociação, mas cumpra-se dê ao vendedor aquilo que lhe é de direito. A gente passa uma vergonha, com todo respeito, a gente fica mendigando o jogador e com a ciência de que não vai receber. Isso não é a Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente não tem que pagar os tubos. O Tati Castellanos não vale tudo isso. Essa é uma outra análise. Agora, para já dar essa bola para o Cezinha, jogo como colocou aqui o nosso colega aqui na live, vou trazer o comentário dele, já vou trazer todo mundo aqui, todos os comentários, vou fazer uma passagem geral pelo chat. Jogador decisivo custa caro, Cezinha. Não dá para você falar em ser um protagonista no futebol brasileiro, sul-americano, jogando apenas com jogadores intermediários. Se você não tiver jogador decisivo, nós vamos estar sempre vivendo às custas do erro do adversário, jogando por uma bola a partida toda. Isso não pode acontecer. E eu tenho muito medo. Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, são torneios muito disputados. Eu nem estou falando de Libertadores. E para a gente poder voltar a ganhar esses torneios, principalmente o Brasileirão, com esse elenco, a gente não ganha. Eu cravo, falei o ano passado, nós vamos ter que abandonar o Brasileirão, a gente não ganha. Copa, a gente pode ganhar qualquer uma. Abel Ferreira provou isso. Mas Campeonato Brasileiro, onde você tem que ganhar todos os jogos para somar 3 pontos, a gente não consegue ser propositivo com um time pequeno. A gente não, com os times intermediários que já resolvem jogar atrás, como foi o São Paulo no Paulista, a gente não consegue jogar. E nos jogos grandes é uma incógnita. Então, eu tenho bastante receio e a gente tem que passar agora, olhar para o horizonte e falar: iniciou uma nova temporada, essa diretoria tem que tomar medidas e parar com essa mesquinharia de não fazer investimento. Pagar a dívida é importante, mas eu vou lembrar, a dívida está contingenciada conforme o orçamento feito por eles, na qual a Crefisa participou. A Leila Pereira tem uma equipe de transição desde janeiro no Palmeiras. Ela já sabia que assumia lá a presidência do Palmeiras. Não havia oposição. E, para finalizar, ela teve desde o primeiro turno das eleições até o Mundial para trazer os jogadores que a gente precisava. E não tomou essa medida. Isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Chegou o momento da Leila Pereira descer do pedestal, descer do salto alto, vir lá conversar com o torcedor e dar retorno daquilo que ela prometeu. Porque ela prometeu uma equipe não protagonista, uma equipe vencedora. Com esses jogadores, a gente vai longe em Copa. Mas em Campeonato Brasileiro, em Mundial, a gente precisa de reforços. Cezinha, eu queria a tua opinião sobre isso. Cara, você falou tudo, né? Praticamente. Tem até um adendo. Né, você falou do elenco que o Palmeiras, né, vai sentir dificuldade, eu concordo com você, e lembrando que, exceto a Copa do Brasil, as outras competições que o Palmeiras disputou que tinha vantagem no gol fora, não venceu, e agora a gente tem uma Libertadores que ela é disputada assim, é um molde, né? O Abel é copeiro, sim, mas nesse quesito o Palmeiras, exceto aquela Copa do Brasil, que também o adversário do Grêmio foi muito fácil de ser abatido, né? O Palmeiras não venceu, e talvez seja um detalhe nem tão importante aqui, mas eu acho até interessante trazer para que todo mundo tenha um pouco desse lembrete, né, cara? E dessas deficiências a gente sabe, a gente comunha, fica até incansável a gente está sempre falando isso do que a gente espera. E a única coisa que a gente vê e que a gente quer que pelo menos a direção olhe para isso, e como eu sempre dizia e vinha dizendo no canal lá, que vamos dar pelo menos esse primeiro semestre e o Mundial. Após isso, se não der certo, vamos cobrar sim. E vamos cobrar. Se perder o Mundial, a culpa é da direção. Se ganhar, parabéns, Abel. Para mim era isso. Né? E se provou, sim, porque os erros foram explícitos de direção. O que o Palmeiras precisa agora, sim, começa um planejamento, começa. Mas e aí, o que o Palmeiras quer? Primeiro tem que decidir. O Abel vai ficar? Quer. Mas e aí, Abel, o que você quer? Agora é papo sério. Agora eu preciso. O que você quer? Porque o Atlético Mineiro está se reforçando. O Flamengo está se reforçando. E a gente tem que se atentar que, querendo ou não, com todas essas mudanças que estão acontecendo, o futebol tende a ter uma hegemonia de 3 ou 4 clubes. O quarto eu não sei dizer quem é ainda, mas ainda tem uma hegemonia de 3 clubes, que é Palmeiras, Flamengo e Atlético. Você vai ficar pintando, vai ficar ali São Paulo, Corinthians,
Grêmio, até Internacional, vão ficar variando ano a ano, né? Acho que é nessa linha que você vai estar falando, que tem os 3 que tem um orçamento diferenciado, e aí depois vão estar sempre um desses clubes tentando entrar nesse grupo aí seleto de 3, né? Exatamente. O quarto clube é sempre intercalo entre alguma força que se planeja melhor, mas ainda eu ponho querendo ou não, vamos ser realistas, eu ponho o Corinthians um pouco à frente, né? Porque eles têm algumas vantagens e eles também têm um elenco bom. Não vamos ser hipócrita aqui. Eu, pelo menos, não sou isso, né? De não pegar e não falar. Essa é a realidade, né? Então, eu acho que vai ficar nessa intercalação, mas dependendo de como as coisas encaminhar, porque, por exemplo, o Corinthians é um time que é refém também de um dinheiro da emissora, que hoje ela perdeu força. E a gente está vendo plataformas começarem a ganhar espaço, os clubes começar a ter mais dependência própria. E quem não souber filtrar o seu dinheiro melhor, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E aí, daqui vou pôr um pouco mais, daqui uns 5 anos, a gente pode ver sim um Red Bull sendo um time um pouco mais forte. A gente pode ver propriamente um Atlético Paranaense ser um time muito mais forte do que é por questão de gestão. Inclusive o Cuiabá, que para mim é um time que é muito bem organizado. Só não tem ainda a força de financeira, mas se deixar trabalhar correto com os tempos, ele chega. E essa é a propensão, né? E o Palmeiras tem que tentar ver o que ele quer. Agora começa, o que quer. E tem que pensar, eu quero pensar além, fora do Brasil. Dominar a América e voltar mais vezes. Internacionalizar a marca, né? De uma maneira consistente, como fez aqui no Brasil. Concordo plenamente. Exatamente, Marcelo. É isso. Brunão, a bola é sua, Brunão. Comenta, pergunta, tá pingando aí na tua área aí. Exatamente, a gente está vendo hoje que os rivais estão se reforçando, né? O Flamengo, por exemplo, está mais competitivo esse ano, né? O Atlético Mineiro, certo? E se o Palmeiras não se reforçar, ele não vai acompanhar. Obviamente que o elenco do Palmeiras é bom. A gente tem um ótimo elenco, certo? Uma piscina de reforços, né, Marcelo? O 9 de peso seria para mim essencial para o Palmeiras se tornar uma equipe mais forte. Precisamos também de um meia, certo, de qualidade, e, na minha opinião, um lateral. Para mim, são essas pessoas que precisam de mais reforços para conseguir. Eu vou te perguntar, então, o que falta para a Leila tomar essa providência? Como é que isso não acontece? O que você acredita? O que influencia de modo que a gente não consiga ter êxito nenhum? O Tati Castellanos está fechando com o River Plate com o valor que ele pediu para o Palmeiras. Ou seja, aquele era o valor de mercado. Ontem, na nossa live, eu falei, olha, basta o Palmeiras pagar o valor que foi combinado e prometido, que ele vem para o Palmeiras. Agora nós temos um concorrente, né? Ele não existia. Por que a gente deixou passar a oportunidade? E não é que eu acho que o Tati Castellanos seja tudo isso, ou a gente tenha que pagar isso, mas é o preço de um atacante de qualidade. É o cara que pega uma bola, ou pega 2 e faz um gol. Que é o que falta para o Palmeiras. Você vai nos nossos adversários, tem aquele cara que você vai lá, ó, artilheiro do campeonato. A gente não tem esse jogador. É um meia que é o artilheiro. Às vezes é o Scarpa numa competição, às vezes é o Rafael Veiga. Enfim, é péssimo para o Palmeiras porque diminui a competitividade do clube. A gente não tem jogador decisivo que faça gol. E a gente precisa desse número, desse jogador. O que falta, Bruno, para isso acontecer? Exatamente, é que eu não conheço a fundo, né, o Palmeiras, a própria questão da lei, eu não conheço a fundo como é o clima na presidência, mas já era para ter trazido há tempos, né? Que nem eu falei, o Abel pediu já faz um ano quase, né? Que está pedindo um reforço. Quando entrou, né? No dia que ele entrou, era o pedido dele. Sim, inclusive o Palmeiras muito bem ganhou a Copa do Brasil e tal, né? Que nem eu falo, citando no ano passado, mas perdeu 3 títulos, né? Perdeu Recopa, Supercopa e Paulista. E esse ano perdeu o Mundial. Quer dizer, eu acho que com 9 o Palmeiras teria contratado, aumentaria em 80% a chance do Palmeiras ganhar o Mundial. E quem você falou, para as competições maiores, o Palmeiras está mais preparado. Ainda mais para uma Libertadores, que você precisa definir, certo? Que é mata-mata, que você depende de um detalhe, certo? Você, às vezes, um erro técnico define a sua classificação ou uma eliminação. Então é isso. O próprio Campeonato Brasileiro, que é um campeonato dificílimo, que você falou, Marcelo, que você tem que somar, a média aí de 4 pontos a cada 2 jogos. É uma média que eles falam. 78 pontos é a régua mínima, né, que eles falam? Sim. Eu ouvi falar de uma média de 4 pontos a cada 2 jogos, que seria você empatar fora e ganhar em casa. Né? Hoje em dia, isso aí
talvez não chegue lá nos 72, tem que fazer os 38 jogos para fazer a conta se dá esse número. Tem que fazer a conta. Mas deve ser, você não está falando à toa, né? Deve ser isso mesmo. Sim. Quer dizer, o campeonato você tem que ter uma regularidade muito grande, né? Para vencer, e você precisa de elenco reforçado. Você pega o Palmeiras, propriamente, quando o Palmeiras ganhou o Brasileiro em 2018, o Palmeiras tinha um elenco super recheado, né? Você tinha jogadores aí decisivos, você tinha o Borja, né? Provavelmente que até foi bem no campeonato, né? Naquele ano de 2018, o Davidson, você tinha, né, o Lucas Lima, que era bem melhor do que ele é, né? O Lucas Lima foi bem naquele ano. Você tinha vários jogadores aí decisivos. O Palmeiras conseguiu fazer uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro. Né? O time de 2016, por exemplo, você tinha peça-chave, não tinha? Você tinha o Dudu em uma grande fase. Quer dizer, se você pega o Palmeiras de 2016, 2018, né, você vê que o Palmeiras era diferente. Você tinha jogadores decisivos no time. Não que não tenha agora, mas você tinha aí uns jogadores na frente, principalmente, que definiam. Eu vejo muito difícil o Palmeiras aí nessas competições. Por exemplo, o Paulista você pode ganhar, porque é uma competição mais fraca, né? Uma competição que você não exige um nível técnico tão grande, mas um brasileiro, uma Libertadores, até uma Copa do Brasil, que é um campeonato já mais difícil, você exige um nível técnico maior. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você dentro do que você falou agora. Quem você hoje, dentro do que você falou, que a gente tem que se reforçar, que tem que mudar, quem você hoje, depois dessa pergunta já passa direto para o Cezinha, quem você hoje você acha que devia sair e que jogadores deveriam entrar? Se você tem sugestão de jogadores para entrar, mas começa por quem deveria sair. Bruno, você tem, se você tivesse que escolher aí nesse elenco, você acha que o elenco deve continuar como está ou a gente precisa passar por mudanças? Não, precisa passar por mudanças. Por exemplo, pelo futebol do Mike, por exemplo, eu não acho o Mike um lateral à altura do Palmeiras. Eu não acho o Mike um jogador, tudo bem, ele foi na Libertadores, ele foi decisivo, mas não acho que ele tem futebol para estar no Palmeiras. O Gabriel Menino, por exemplo, já faz muito tempo que ele não joga bem, né? Faz mais de um ano aí que ele já não tem aquela grande atuação. Aquele jogo dele contra o River Plate, né? Aquele jogo da ida da Libertadores, é o melhor jogo dele no Palmeiras. Eu não vejo o Gabriel Menino com espaço mais no Palmeiras. Não vejo. E dos jogadores que poderiam, então você falou, Gabriel Menino, qual foi o outro? O Mike. E Mike. Então eu vou fazer uma pergunta então, para a gente finalizar aí. Você manteria o Daverson? Eu também esqueci. Olha, na minha opinião, o Daverson também não tem futebol para estar no Palmeiras. Tá. Ele foi decisivo na Libertadores, né? Ele foi um herói improvável. Mas, tecnicamente, a gente sabe que ele é limitado. Né? O Daverson já foi bem no Palmeiras. Ele já foi no isso é passado. Eu não vejo o Daverson um jogador regular. Não vejo ele um jogador técnico. Eu acho ele um jogador assim, muito mediano do que o Palmeiras precisa. Então, eu me livraria também do Daverson. Eu acho que ele não tem futebol para dar no Palmeiras. Esses três aí... Tem algum jogador para sugerir para o Palmeiras? Quem você traria? Então, o próprio Alário, por exemplo, você que gosta muito do Alário, é um jogador que está bem lá no Bahia, né? Você fala que ele é muito mais... Ele era reserva, foi aproveitado em alguns jogos, mas já está descartado para a próxima temporada. Daí que o Palmeiras e diversos outros clubes estão investindo na possibilidade de contratá-lo. Então, na minha opinião, seria um bom jogador aí no 9 que o Palmeiras precisa. O próprio Tati Castelhanos, por exemplo, que tem uma interminável, né? O Palmeiras não consegue fechar a contratação dele. O Palmeiras não consegue contratar, são jogadores aí. O próprio Pedro do Flamengo, né? O Pedro é um jogador, você acha que... Acredito que ele daria certo. O Pedro no Flamengo também seria um atacante de peso. O Palmeiras um cara que faria... Aí é uma questão mais profunda no caso do Pedro, né, Bruno? Não é fácil tirar do Flamengo e também é complicado você reforçar o adversário. Então, são duas situações complicadas. Eu entendi. Vou passar, então, a bola para o Cezinha. Cezinha, quem que você cortaria? Eu também depois vou dar meu pitaco aqui desse elenco de hoje. Quais são os jogadores que você cortaria e quem você traria? Cara, o Luan seria o primeiro, mas não por raiva nem nada, mas acho que mentalmente já tem um desgaste que não tem mais aquele fluido para jogar. Dos laterais, eu acho que dá para manter um, então eu acho que o Mike teria que sair também. Eu acho que o Zé Rafael é uma incógnita, precisaria dar um pouco mais, pelo menos essa temporada para ele,
mas eu não sei, talvez seria algum dos nomes também, né? E, cara, eu poderia aqui falar do Daverson, mas eu acho que dá para ficar pelo menos com ele um pouco, porque essas questões, às vezes, de vestiário, eu acho que conta. E ele é um cara que tem muito isso, sabe? Não que falar, César, você tá se apegando em vestiário. Não, cara, mas às vezes é um diferenciado. É um diferenciado. Agora, para trazer, cara, tem muitos nomes aí que precisa se trabalhar no mercado, né? Mas, por exemplo, aquele cara do Al Hilal, eu acho, o Matheus Pereira, né? Eu acho que é um bom jogador, dava para tentar apostar nele, né? Eu acho que o Palmeiras tem que sair um pouco desse negócio de Alário e Castelhano já deu. Tem tantos nomes aí para se procurar, sabe? É só trabalhar. Nomes tem muitos, né? A gente falar que assim é um pouco complexo, mas tem muitos, dá para apostar. Né? Nem que você faça um contrato, sei lá, de empréstimo ou alguma troca, mas há alguns nomes sim, né? É difícil eu falar aqui, porque são inúmeros, e também em meio de contratação é muito complicado quando você quer tirar um de um clube para outro. Né? Mas acho que tem números. Agora, só pelo tirar mesmo. E para contratar, eu só acho que teria que eliminar esses nomes aí. Agora, um meia, se você falar um meia que eu queria é aquele Pizarro do Monterrey, que eu disse na minha live ainda. Esse é um cara que eu queria. Tem que ver o preço dele no Transfermarkt. Enquanto você está completando o teu raciocínio, já vou ver aqui quanto custa, qual o valor dele de mercado e quanto custaria para a gente tirar ele dele. Me fugiu o primeiro nome dele. Acho que não sei se é Joaquim, mas se pôr Pizarro aparece. Se pôr Pizarro já aparece. É Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro, exatamente. Isso. E é um cara que eu acho que é um cara diferenciado. Né? Ele lembra muito. Vou contar para você, Cezinha. Sabe quanto custa? Quanto é o valor dele de mercado? Ele tem 28 anos, 1,75 m. Ele é da seleção mexicana. Valor de mercado: 5 milhões de euros. O que a gente vai falar, né? Olha que eu gosto do scout do Palmeiras, hein, cara? Olha que eu gosto do scout do Palmeiras, mas eu não sei por onde passa a dificuldade de trazer esses jogadores, né? É um bom nome, você colocou um nome que não havia me ocorrido, e é um bom nome. E 5 milhões de euros é um valor acessível. Jogador de 20 anos, de 28 anos, quem sabe dá até para vender para uma Turquia, vender para a Arábia Saudita, depois de ele ter rendido aí que nem o Luiz Adriano foi embora, com 32 para 33 anos. É um jogador que poderia ser... ele teria lá dado o seu retorno técnico, desportivo, e depois se pagaria. Mas, às vezes, é preciso fazer investimento e pôr do bolso, sabendo que vai perder para ganhar, jogando bola, né? Exatamente, né, Marcelo? São coisas complexas, não sei, cara. Mas o Palmeiras tem que parar também com esse negócio de oportunidade de mercado. Tem que ser mais ousado. Tem que ser mais ousado. Né? E aí consegue fazer um time competente e competitivo mais do que já é. Mantém a estrutura, faz uma manutenção com peças, sim, nos locais mais carentes e com qualidade, né? E você imagina, por exemplo, tá todo mundo apostando no Atuesta e no Veiga juntos, mas o Atuesta é uma questão de adaptação, né? Eu acho um absurdo não, né? Não vou falar isso, né? Vou até pecar e falar nisso, mas eu vou me corrigir, desculpa. Eu não acho ainda ser tão exato, né? Criticar o Atuesta com o tempo que ele precisa de adaptação. Sem dúvida, estão fritando o cara. Ele é um bom jogador, né? E não dá para falar. Acho que foi até na própria Jovem Pan que eu vi o cara falar que comparar a Liga Americana com a Liga da Série B daqui. Foi um absurdo, não tem como. Então quer dizer que ele está desmerecendo? Eu vi muito isso. Ele está desmerecendo o quê? O futebol da própria Série A, porque não tem como você falar a MLS é uma referência, querendo ou não, na organização de liga. E lá você tem cada ano um time que ganha. Assim como aqui na nossa Série A. Entende? Então é um patamar assim. Eu acho que foi um absurdo que ele falou, mas enfim, né? O Atuesta é questão de tempo. Questão de tempo e se achar também em posição. Como foi o Rafael Veiga, né? Se a gente for ver, o Rafael Veiga demorou para dar retorno. E a torcida do Palmeiras é muito impaciente e acaba sendo, às vezes, o nosso tendão de Aquiles em muitos casos.
Eu vou deixar rapidamente aqui o meu ponto de vista no que se refere às saídas. Nós, em outubro, fizemos, assim que acabou a Libertadores, a gente apoiou o tempo inteiro, né? Quem acompanhou a gente cravou, vamos vencer o São Paulo, vamos vencer o Atlético Mineiro, vamos vencer o Flamengo, e queríamos jogar com esses adversários, com a crença de que jogando esse futebol pragmático que jogou no Mundial, nós venceríamos esses mesmos adversários aqui no Brasil. E assim nós fizemos uma listinha. Os jogadores que saíram estavam dentro dessa previsão. Eu estou com o elenco aqui do Palmeiras na minha tela, então eu fiz aqui o elenco no próprio site. Então aqui, ó, hoje eu acho que o Luan tem que sair, porque ele não tem mais clima para ficar no Palmeiras. É uma questão psicológica. Eu coloquei como autor improvável do gol do Mundial na final o Luan, porque seria uma vitória do Departamento de Psicologia do Palmeiras, de ter conseguido vencer a insegurança dele. O ano passado ele ficou no fio da navalha com vários erros. Aquele erro nas semifinais da Libertadores, onde ele cruza a bola no meio-campo e a gente quase toma o gol. Ali ficou marcado como ele não ser de fato confiável. Depois teve a questão da cotovelada, onde ele foi expulso. E assim, a gente não está dizendo que ele é ruim tecnicamente. Tecnicamente, ele está no mesmo nível se ele não for melhor do que o Gustavo Gomes. Mas essa insegurança dele em atuar, essa forma meio atabalhoada, gera problemas e já deu. Para o bem dele, para o futuro dele, eu acredito que ele vai ter muitos problemas se continuar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Pessoalmente, gosto do Luan, mas aí eu não estou indo no coro da torcida, mas eu entendo que chegou a hora dele. A mesma coisa vale para o Mike. A gente precisa urgente de um lateral, um ala direito, não um lateral, a gente precisa de um ala direito. Espero que o Jorge, que custa mais de R$1 milhão por mês, entre luvas, comissões, etc., direitos de imagem, consiga se encontrar, porque ele tem esse perfil de ala e ele pode até jogar ao lado do Piquerez, quando o Piquerez formar a zaga, visto que o Murilo veio muito bem, né? Lamento um pouco pelo Renan, mas assim, para vocês verem, são mudanças pontuais. O Marcos Rocha também deveria sair, mas no momento que a gente encontrar um titular, para ele poder ser reserva. E depois ele pode sair naturalmente. No caso, ele fez um comentário, Cezinha, sobre o Atuesta. Eu fecho com ele em 100%. Tem que dar tempo para o Atuesta. Vou fazer um breve relato sobre os meninos. Eu sou favorável a vender qualquer um dos garotos da base. Existe um tempo, uma maturação, um momento ideal. Quanto mais jovem um atleta, maior o valor dele de mercado. Então, para você ver, o Gabriel Menino não vale metade do que ele valia depois daquele jogo com o River Plate. Nosso amigo Ricardo Scabuzzi fala isso às vezes. Olha, o Palmeiras perdeu a chance de ter vendido essa molecada. Naquele momento eu era contra, mas hoje eu entendo que ele estava 100% certo, porque se nós tivéssemos vendido esses jogadores, hoje nós teríamos o dinheiro, provavelmente, para contratar o jogador que a gente quisesse. Então, hoje eu não seguraria mais nenhum dos moleques. Tenho hoje na base Pedro Bicalho, Fabinho, Giovani, Jonathan, o próprio Gabriel Silva, que para mim tem que ser emprestado. Enfim, tem uma molecada espetacular na base. Nem estou falando de Hendrick, tá? Nem vou entrar nessa polêmica aqui. Que precisa subir e ocupar esse espaço que um dia foi disputado pelo Patrick de Paula. Essa pirâmide precisa subir e eu sou favorável que a gente tenha um jogador da base por posição, que seja ele o terceiro jogador do elenco, mas sempre com opção e oportunidade de entrar quando os jogos forem favoráveis, para que eles possam ganhar ritmo. Outro que, para mim, teria que sair, é uma opinião um pouco polêmica, mas custa 600 mil por mês e não acredito que ele valha esse valor, nos custa muito caro. O Palmeiras trouxe o Jailson, trouxe o Atuesta, e eu daria adeus também ao Zé Rafael, não pela atuação pelo Mundial, mas pela sua dificuldade em ser propositivo. Ele faz um lado do campo esquerdo, onde ele marca muito bem, mas ele erra todas as saídas de bola. O Lance fez uma estatística sobre ele, onde 94% das bolas em contra-ataque que passam pelo Zé Rafael morrem. E o Mundial serviu para corroborar com esses números. Breno Lopes, já deu. Daverson, também eu dispensaria. O Luan Silva, infelizmente, está saindo porque é um craque, mas não está bem. E também venderia os nossos jogadores de frente. A única controvérsia que fica seria no caso do Rony, porque não vale a venda, a gente não vai ganhar nada com a venda do Rony.
e acho ele muito útil para o esquema tático do Abel. Com esse dinheiro arrecadado, eu traria ao menos 5 jogadores em nível de seleção. Aí vão dizer, mas é um absurdo. Não é um absurdo. Se você pegar o valor das multas contratuais ou os valores que eles podem ser vendidos, está na casa aí de pelo menos aí, de 80, 100 milhões de reais cada um. Então não há absurdo algum a gente imaginar que dê para trazer um Alário, tática, só para usar de exemplo, na troca imediata por jogadores como esse. Óbvio, sou favorável que a nossa base seja valorizada, que a gente consiga vender os jogadores no valor que a nossa base vale, porque hoje o Palmeiras é o maior fornecedor de jogadores da seleção brasileira em todas as idades, e a gente precisa ser valorizado. A gente não pode estar vendendo abaixo do São Paulo. Mas, enfim, Marcelo. Marcelo, não, só desculpa aí. Ao contrário, eu estava encerrando e é sempre produtiva a troca. Não, você falou do Daverson também, eu só queria reforçar mais um ato que eu falei do Daverson, que também, assim, quando eu falo de também manter o Daverson, talvez também nessa possibilidade da gente também não conseguir um centroavante. Então vai ser uma opção que, infelizmente, a gente vai ter que ter ali. A gente tem que... Aí não tem. Agora o menino pôs um chat aí agora, né? O Ídolos Verde, né? Ele colocou aí. Isso aí, ó. Não foi eu que fiz o comparativo, tá? Quem fez o comparativo foi lá na Jovem Pan. Mas eu não concordo, eu não acho a MLS uma liga fraca. Porque o Palmeiras foi buscar um jogador lá, 2, na verdade. Quer dizer que se o Palmeiras... eu entendi muito bem, você disse exatamente isso, e eu concordo com a tua fala. Entendeu? Se o Palmeiras está buscando lá jogador, e principalmente o River, então quer dizer que essas equipes têm o quê? Uma dimensão de cabeça inferior em planejamento? Não. É uma liga que ela vem em crescente, em total organização. E se você tem uma liga, uma coisa é você ter um campo, por exemplo, lá no Al Hilal lá, que está todo ano no Mundial, só tem ele. Por isso que ele tá todo ano lá, o que joga o Palmeiras, Al Ahly, só tem ele. Agora na MLS, todo ano você tem um jogo, uma equipe diferente. A mexicana você tem uma equipe diferente que vence. São ligas que têm propensões, cada um na sua característica técnica, mas não deixa de ser uma liga fraca. E eu tenho certeza que qualquer time do Brasil que se hoje jogar lá, exceto os 3 da hegemonia, passa sufoco. Passa sufoco. A Florida Cup, às vezes ele explica, mas é pré-temporada. Não importa, amigão, é jogo. É 11 contra 11 ali. Entendeu? Então, eu acho que não é fraca, mas respeito aí o nosso amigo. Para a gente caminhar para o final da nossa live, a gente sempre tem o compromisso de terminar por volta das 10 horas e não se estender, até porque nós estamos no meio da semana e todo mundo tem seus compromissos profissionais. Cezinha, eu vou passar primeiro para o Bruno, porque o Bruno teve pouca participação aqui, a gente acabou roubando um pouco o espaço dele. Bruno, qual que é a tua expectativa para a temporada? E eu queria que você fizesse 2 comentários, tá? Vem a Recopa agora, uma disputa com o Atlético Paranaense. Queria que você fizesse uma análise e uma previsão. E, em breve, nós vamos estar enfrentando São Paulo, Santos, Corinthians e Red Bull. Você acha que é a hora de dar uma lição para quem cantou Palmeiras não tem Mundial erradamente? Olha, falando do primeiro jogo contra o Atlético, eu acho que o Atlético não é um adversário tão fraco assim, né? O Atlético é um time que não é bobo. Claro, o Palmeiras é superior, mas vai ter que tomar cuidado, porque eles sabem jogar, né? Se você vê o jogo do Atlético Paranaense, isso não é aquele time, qualquer timinho, não. Acho que o Palmeiras vai ter trabalho, tem mais chance de vencer, tem, mas assim, eu acredito na vitória do Palmeiras, sinceramente. Mas vai ter que ser um jogo mais rápido, vai ter que ser um jogo ofensivo, porque eles também têm uma boa linha de marcação, né? Eles sabem marcar bem. Então, é um time aí que chatinho, assim. E quanto à sequência do Palmeiras do Paulista, é uma sequência difícil, né? Você vê os rivais se reforçando aí, né? O Campeonato Paulista é um campeonato que você tem as equipes do interior também são fortes, né? Então você não tem só São Paulo, Corinthians e Santos, né? Você vai ter, por exemplo, até você vê o Santo André. O Santo André fez um jogo bom com o São Paulo, não foi recentemente, né? Perdeu por detalhe, mas fez um bom jogo. O Campeonato Paulista tem equipes difíceis. O São Paulo, por exemplo, tem um bom elenco, né? O São Paulo já se reforçou
tudo bem, não está fazendo uma grande campanha, mas já ganhou 2 seguidas no Paulista. Então, é uma equipe que se reforçou, uma equipe que tem um certo potencial. O Corinthians também tem potencial, né? Se reforçou, ganhou alguns jogos aí. Né? O Santos também trouxe o Goulart. Então, eu vejo o Palmeiras à frente desses 3, eu vejo, mas não vejo muito à frente. Eu acho que o Palmeiras, se quiser ser muito mais à frente do que esses rivais, vai ter que trazer esses reforços. Não vejo o Palmeiras assim, muito com abismo assim, em relação aos outros rivais. Entendeu? São rivais que podem. Esses rivais eles podem fazer boas campanhas, né? No próprio brasileiro. Então, o Palmeiras não precisa assim, de reforço, ainda mais para a disputa dos campeonatos mais difíceis e até para o Paulista, assim, que é um campeonato aí que, apesar de ser como um laboratório, né, para o resto do ano, é um campeonato difícil assim, de ser vencido. Na minha opinião, é isso. Cezinha, diga lá, qual que é a tua previsão para a Recopa Sul-Americana, para o Paulista, e como isso vai se dar? Você acha que vão ser confrontos muito difíceis contra São Paulo, Santos, Corinthians? Qual deles está mais forte? Fica à vontade. Cara, eu acho que com o Corinthians leva mais um pouco de dificuldade, né? Porque, querendo ou não, eles têm jogadores diferenciados, a gente tem que reconhecer. Eles vão provavelmente entrar num plantel técnico agora, e a gente sabe que essa mudança de treinador sempre dá um gás a mais para os jogadores, além de terem jogadores que são experientes e que são líderes em campo, faz uma diferença, querendo ou não, né? Então, acho que o Corinthians, a nível do Campeonato Paulista, é o que dá mais trabalho. Eu acho que o Palmeiras tem chance de chegar e ainda pode ser que os dois façam a final, né? Eu acho que a propensão maior é essa, mas tudo pode acontecer, né? E a outra pergunta foi dos outros campeonatos, né, o Marcelo? Isso, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana, né? São esses temas e como vai ser enfrentar eles depois aí dessa situação tão provocativa que eles estão tentando nos expor, né? O Atlético Paranaense tende também a ser um jogo muito difícil, mas eu acho que eles perderam muito com a saída do Nicão, né? Não estou muito atento se eles tiveram essa peça de reposição, mas eu sei que era um jogador muito importante dentro do sistema deles ali, né? Claro que não vai falar que vai ter facilidade, que é muito complicado, é um time que é bem organizado também, mas eu acho que o Palmeiras tem grandes chances de dessa vez ter um triunfo tanto lá quanto aqui, porque tem um time maduro, tem um time cascudo, né? E eu acho que eles vão querer dar uma resposta também por conta do Mundial para a torcida, né? E também acho que o Abel vai pegar muito a isso, pelo que ano passado ele não conseguiu, né? Entendi. Bom, galera, estamos chegando aqui ao final da live. Eu vou pedir para que o Cezinha faça suas considerações finais. Depois eu quero que o Bruno fale da sua página, fale do site, das suas interações. Queria agradecer muito sua participação. Eu sei que você está, assim como eu, feliz com o Palmeiras. Só o fato de estar numa final, seja de qualquer campeonato, mostra o tamanho da nossa grandeza. Óbvio, a gente ficou um tanto quanto frustrado porque queria ganhar. Não é palmeirense quem não conta com a vitória, mas a gente tem que estar muito orgulhoso, dar apoio e ao lado da torcida, dos dirigentes. Vou me corrigir, gente. Dirigente não. Dos jogadores, da torcida que esteve acompanhando o time e principalmente do técnico Abel Ferreira. Não entre nessa de pichar aquele que é o melhor expoente do Palmeiras em qualquer área. Se tem um cara equivalente ou próximo dele dentro do Palmeiras, chama João Paulo Sampaio, que fez esse monstro da base junto com o Alexandre Matos. Esses dois e o Cícero. Esses caras foram fundamentais para essa estrutura profissional. Agora, desse pessoal que ficou dessa nova gestão, eu falo para você, Abel Ferreira é metade do time do Palmeiras, porque ele extrai de cada jogador o máximo do seu rendimento. E quando ele não pode extrair o máximo do seu rendimento na posição dele, ele joga o cara para uma outra função, onde ele cumpre um papel melhor do que o jogador daquela posição. Então, eu estou felicíssimo com o Abel Ferreira, com as soluções encontradas. Espero que a diretoria nos dê o que nos falta. É tua bola, Cezinha. Fala do Papo Verde, fala da Ana, fala do Anderson, fala do projeto para esse ano, o que você pensa. Enfim, tempo é seu, aqui é sua casa. E quanto mais você estiver aqui conosco, hoje, amanhã, sempre, vai ser uma honra, um orgulho para todos nós.
Que isso, eu que agradeço o espaço, né? Sempre que puder, né? Pode contar comigo, né? Independente das ocasiões, a gente tem nossos compromissos, tudo, mas sempre que puder, o Marcelo, eu venho aqui sim, né? Participar com vocês, que é uma honra, gosto muito do trabalho de vocês, né? E também, assim como as portas do Papo Verde estão abertas, tanto para você quanto para o Bruno e para todos aí, porque nós somos um canal muito acolhedor, né? O canal Papo Verde ele segue com a sua programação normal do Papo Convida, temos o Papo Debate, agora algumas lives temáticas que estamos enquadrando, os vídeos que eu costumo fazer de análise por alguma perspectiva que aconteça, né? Ou algum vídeo um pouco mais voltado também sobre algum tema, algo que acontece envolvido ao dia a dia do clube, também a gente está sempre soltando no canal, tentando preencher um pouco mais essa grade, né? Além de um quadro aí que a gente está prestes a soltar, que é o Pergunta ao Torcedor. Então, você que é inscrito, ou Pergunta Inscrito, você que é inscrito não só daqui, pode ser daqui, de qualquer outro canal que você acompanha o Papo Verde, pode ir lá nas redes sociais lá do Papo Verde, ou na minha, né, como tá aí no meu nickname, Cezinha Papo Verde, manda uma pergunta no direct lá, que eu respondo como um vídeo para vocês também, tá bom? E é isso, sigam aí também o Palmeirense de Verdade, você que vai assistir, né, vem do Papo Verde, vai acompanhar essa live depois, sigam eles também, dê essa força, e vamos todos juntos fazer essa mídia ser uma só, prol do Palmeiras. Entrou sem querer aqui, foi um F alguma coisa que introduziu o som aí, galera. Tá tranquilo, meu amigo. Pode ir lá, Brunão. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês aí. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Cezinha. Vocês são muito bons, adorei participar com vocês. Gostaria de falar das minhas redes sociais, né? Bruno Palestino, o canal no YouTube, que tem pós-jogos do Palmeiras, informações, lives, inclusive, que eu faço com o pessoal aqui. Bruno Palestino, sigam. Tem um canal no Instagram também chamado Bruno Palestino, que tem muitas informações sobre o Palmeiras. É uma página dedicada somente ao Palmeiras, com informações, vídeos, pré-jogo, pós-jogo, tudo que é admirável sobre o Palmeiras. Tem um aplicativo também, o Kawaii, né? O Kawaii que de vídeo, que também chama-se Bruno Palestino, que tem muito sobre o Palmeiras. Tudo que eu posto no Instagram vai para o Kawaii, né? E tem uma página no Facebook, Bruno Saad, que é meu nome, né? Meu nome, que com informações também sobre o Palmeiras, tudo que sempre eu coloco informações do Palmeiras lá, então espero que vocês aí me sigam aí e prestigiem meu trabalho. Bom, galera, eu estou colocando aqui as redes sociais do Bruno. O Bruno, que é o nosso braço direito e esquerdo no site Palmeirense de Verdade, ele que dá todo o suporte. A maior parte das matérias que estão lá são escritas por ele que faz as avaliações, as correções, e acaba sendo meu braço direito lá. E eu fico muito feliz, grato, e é por isso que ele vai estar agora quase sempre em todas as nossas lives, onde for possível, tá com o Bruno, não só por causa de um reconhecimento, mas principalmente pela qualidade dele, das coisas que ele faz. Então, Bruno, muito grato por tudo que você tem feito pelo nosso trabalho. A gente sabe que o projeto Palmeiras de Verdade não é uma coisa nossa, é uma coisa da mídia alternativa. A gente vem expandindo aos poucos essa ideia e, com certeza, ela vai estar funcionando 100% assim que a gente estiver lá dentro do Palmeiras, como nós já estamos autorizados a fazer. Cezinha, mais uma vez, muito, muito obrigado pela tua participação. Felicíssimo aí com a nossa live, de estar batendo papo com você. Não é só a questão de a sua serenidade, a forma clara que você coloca as coisas, ponderadas. E, assim, poucas pessoas a gente fecha a opinião. E são essas pessoas que a gente quer trazer. Óbvio, a gente quer ver a voz dissonante, mas aquela voz dissonante coerente, porque aí ela agrega, enriquece o nosso conteúdo. Então, galera, vão lá, sigam o Cezinha nas suas redes sociais, sigam o Papo Verde, porque esse cara aí é fera. Gente, boa noite, galera do chat, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado, pessoal.